Você coloca de pé. Em Isaías, no verso 28. Isaías, no capítulo 40 e verso 28. A palavra de Deus diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não sei o que cada um veio buscar esta noite, que deixou o conforto do seu lar, talvez estava no sofá de casa, com uma coberta para se esquentar, e veio até aqui, entrou por esta porta, talvez veio buscar um renovo, veio buscar forças, veio buscar renovar a fé. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui só porque tinha reunião marcada. Você veio para ouvir a palavra do Senhor, que é alimento para a minha e para a tua alma. Hoje não dá para dizer que muitos não conhecem a palavra de Deus, porque até quem é do mundo, com o que está acontecendo aí, já está falando, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Até quem não conhece a palavra de Deus já está falando que Jesus está voltando. Então não tem como dizer que não ouviu falar do Senhor. As coisas acontecem, mas tudo pelo cumprimento da palavra do Senhor. E hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, não só por se reunir para louvar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, mas para buscar Ele em espírito e em verdade e adorar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele está às portas batendo e logo logo o Senhor vem buscar a sua noiva e nós temos que estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora, pode ser hoje no final do culto, pode ser amanhã, pode ser no meio do culto. Ninguém sabe, só Deus. Então que nós temos que estar preparados para esse dia. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca o que você veio buscar esta noite. Se é força, se é para renovar a fé. Se você está desacreditado com alguma coisa, acredite no Senhor. Ele não falha, Ele não muda,
Nós mudamos, mas o Senhor não muda. As suas promessas continuam de pé. Se você está aqui esta noite, eu tenho a certeza que o que você veio buscar, você vai ter a sua resposta, você vai ter a renovação das suas forças, e você vai sair daqui com a sua vitória, porque o Senhor já está aqui no meio de nós. Antes mesmo de nós adentrarmos esta porta, o Senhor já está de braços abertos aqui para nos receber esta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, ó Pai, abençoado, ó Pai, por mais esta manhã, ó Pai, que possamos acordar, ó Pai, com uma nova misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo alimento, Pai, que colocasse em nossas mesas, ó Pai, pelo nosso trabalho, Pai, pelas famílias, ó Pai querido, Pai amado, pelo lar de cada um, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai estender tua mão santa e poderosa, ó Pai, sobre este lugar, sobre as vidas, ó Pai, que aqui adentraram, ó Pai. Que o Senhor venha renovar as forças, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, ó Pai, e derramar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a bênção, a vitória, ó Pai. Venha, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, levantar, ó Pai, aquele que está caído, ó Pai. Venha alegrar aquele que está triste, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos, ó, o nosso deitar, o nosso levantar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, as nossas vidas, ó Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, por renovo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a bênção, a vitória, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Colocamos no Teu altar, ó Pai querido, Pai amado, para o Senhor pelejar por nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Quero ainda te convidar a levar o teu coração, o teu pensamento ao trono da graça do nosso Deus. Estamos aqui, Deus, para levarmos os nossos corações ao Teu altar, Jesus. E clamamos pela Tua graça, Jesus. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os Teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Se cumprir, Senhor, sobre nós, Pai. Nenhuma palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, é lançada ao vento, mas ela cumpre, Pai, o propósito ao qual ela foi lançada e ordenada sobre nós. Cremos, Deus. Cremos, ó Pai, nos milagres, Deus. Pai Santo, com a sua mão no seu coração, vamos declarar assim: preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti,
esquecer. O que fizestes por mim, como até os céus, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, apaga as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, contigo até o fim. Contigo até o fim. Diga a Ele: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, Senhor. Nós te queremos mais do que tudo, Senhor. Te adoramos, Pai, na beleza da santidade. Declaramos, Senhor, neste lugar que Tu tens a liberdade entre nós. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Opera em nós, Pai, o querer, o efetuar. Trabalha, Senhor, os nossos corações. Senhor, me dê, meu Pai, nos alegrarmos por palavras bonitas, mas que nós possamos verdadeiramente, Jesus, experimentarmos em todo o nosso ser qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor sobre nós. Aleluia. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vamos declarar novamente: quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços de amor. Quero que você diga assim: eu não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluias. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar, ó Pai.
Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, esteja conosco agora. Clamamos, Deus, pela tua bondade. E em nome de Jesus, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá ordem, Pai, aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar, ó Deus, de todo mal. É em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode se sentar, queridos. Aleluias. A graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmão Isma. Como é que é o nome dele? Isma. Ele é um cidadão afegão, está aqui no Brasil. Eu quero dizer para você que a igreja brasileira ama os irmãos do Afeganistão. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abra ela comigo. No livro de Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. É o segundo livro ali após os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, livro de Romanos. Eu quero ler a partir do capítulo 7, versículo de número 6. Amém? Essa palavra Deus falou comigo nessa quarta-feira. Abriu meu entendimento para algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo, no texto que eu vou ler aqui, ele fala e menciona de algumas coisas que acontecem com todo ser humano. Ninguém é privado disso. E ele abre os nossos olhos de como lidar com estas coisas. Versículo de número 6 diz assim: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E por fim, de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos todos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine por tal, para lhe obedecerdes em todas as suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros aos pecados, por instrumentos de iniquidade, para apresentar-vos a Deus, então o vosso corpo vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala comigo, debaixo da lei, debaixo da graça.
Versículo 15, diz assim: que diremos, pois, então? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabeis que a quem vos obedecerdes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que, tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma e a doutrina que fostes entregues. Amém? No versículo de número 6, eu quero voltar a ler aqui, capítulo 7, versículo 6, diz assim: mas agora estáis livres da lei. Por quê? Porque morremos para aquilo que estávamos presos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Versículo 7. De que diremos, pois? A lei então é pecado? De modo nenhum. Mas eu conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conhecia as concupiscências, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Versículo 10. E o mandamento era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se bom em morte, e de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento do pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Porque o que eu faço eu não entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Amém? Olhe para cá. Paulo ele está declarando, falando sobre a lei, não a lei palavra, a lei de Moisés, ele está falando sobre a lei espiritual, a lei do pecado, que é esta que aprisiona a nossa vida. De fato, eu e você não saberíamos distinguir o que era certo, o que é errado, se não fosse a palavra de Deus que abrisse os nossos olhos. Até então, por culturas ou por sistemas familiares, religiosos, nós nos conduzíamos como bem entendíamos. E um dia, a luz da palavra de Deus, abrindo os nossos olhos, nos apontou o que era errado. E todas as vezes que a palavra de Deus abre os nossos olhos, nós encontramos cadeias, prisões na nossa vida. E eu meditando sobre esta palavra que eu quero ler com você, eu ainda quero ler no livro de Efésios, mais um versículo, Efésios capítulo 4, eu quero ler uma palavra ainda que Paulo, ele menciona lá no versículo 27,
ele fala assim: e não deis lugar ao diabo. Olhe para o seu irmão e fala assim: não deis lugar para o inimigo. Não dá lugar. Quando Paulo ele declarou ali dizendo que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. E o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E ele fazendo isso, ele entende e aprende que aquilo vai trazer um malefício para a vida dele. Vai trazer coisa ruim. E o Senhor ministrava ao meu coração dizendo que existem territórios na nossa vida, tanto espirituais como a nível de alma, a nível carnal, ao qual todos nós outrora estávamos aprisionados, escravos do pecado. E em Efésios aqui, capítulo 4, versículo 27, você vai observar que quando Paulo está dizendo não deis lugar, você pega a palavra lugar, você traduz ela para o hebraico, ou você pega o significado no dicionário, você vai estar falando de um ambiente, está falando de um território, ele está falando de uma área específica, seja na sua vida espiritual, ou carnal, ou até mesmo na sua alma. Os territórios da nossa alma, nós podemos identificar alguns deles, como por exemplo, as nossas emoções. Como que está o território das suas emoções? Quem controla? Os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas vontades, atitudes, ações. Quem que controla e domina? Quem que dá voz a tudo isso, embora as nossas emoções elas sejam controladas de fora para dentro? Quando vivemos uma vida carnal, quando vivemos uma vida na escravidão do pecado, somos controlados de fora para dentro. A nossa carne, a lei espiritual do pecado, ela dá ordem na nossa alma, muitas vezes dizendo, faz isso, faz aquilo. Pensamentos vêm na nossa mente, como a Bíblia diz que são dardos inflamados, setas inflamadas, que vêm pensamentos malignos na nossa vida, e esses pensamentos eles são filtrados, absorvemos o que é bom, o que não é bom, mas dentro dos pensamentos muitas vezes vem um engano, e o engano faz com que a gente faça coisas que não queríamos fazer. É o que Paulo está dizendo, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu estou fazendo. Em outro texto ele diz assim, que ele não se deixará ser dominado por nenhuma dessas coisas. E se deixar ser dominado, então ele está dizendo que não é o domínio da carne, mas sim o domínio e o controle da alma dele. Porque afinal de contas, o que você é não é carne, a carne faz parte. Você é alma que habita em um corpo, mas o teu espírito é que precisa estar vivificado por Deus. Então Paulo está falando de uma luta, de uma batalha, uma luta por territórios espirituais na tua vida. Toda a humanidade passa por isso. Toda família passa por isso. Todo casamento tem isso. Toda fase da nossa faixa etária de idade passa por esses momentos difíceis, ao qual, como está escrito em Gálatas capítulo 5, que se não for uma vida através do Espírito, não conseguimos viver na plenitude de Deus. Ou seja, enquanto que nós vivemos a vontade que ela é carnal, a nossa alma ela é destruída e o nosso espírito ele é morto. E quando o nosso espírito está morto, nós não temos comunhão com Deus. E é difícil de podermos senti-lo, é difícil de podermos ouvi-lo, é difícil de nós podermos acreditar. Então, a condição não está na maneira ao qual Deus
se relaciona conosco, ou que Deus se manifesta conosco. É a maneira com que eu estou me preparando, ou eu estou apto a me relacionar com Deus. Enquanto existem territórios na minha vida que estão dominados pelo maligno, dificilmente Deus pode governar. Você pega ao longo da história, o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, vários momentos onde que povos de todas as nações se levantaram contra Israel para conquistá-la, e ela foi conquistada diversas vezes. Você pode ver, por exemplo, os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, e veio um gigante chamado Golias. Tudo por uma disputa de território, de poder. É muito mais do que política que se vive hoje, porque a corrupção também hoje, nos nossos dias, no nosso governo, ela também parte de um princípio que é guerra por territórios, guerra por influências, guerra pelo poder, ao qual, partindo do princípio que através do pecado vem a corrupção. Então o nosso campo de batalha fica onde? Não é na carne. Fala para o seu irmão, não é na carne. Não é no espírito. A nossa campo de batalha é na nossa mente. É a nível de alma. Quando a sua mente ela está controlada e dominada por Satanás. Por isso que eu acabei de falar. Por emoções, vontades, sentimentos, palavras, ações e atitudes. O território da sua mente foi vencido. É como se à nossa direita estivesse o Espírito de Deus, ministrando a tua alma e trazendo vida para a tua alma, para manifestar a sua carne. Mas como eu disse que o pecado ele vem de dentro, de fora para dentro, ele destrói a tua alma para matar o teu espírito. E essa guerra, ela é constante e diária, e vai ser até o último dia das nossas vidas. E olha só, o termo e a expressão que Paulo declara no capítulo 4, versículo 27, não deis lugar, fala comigo, lugar, território, espaço. Não dê uma área da sua vida para o diabo, para o inimigo agir. Eu me lembro que quando eu tinha 16 para 17 anos, meu pai por muitas vezes insistiu comigo para que eu fizesse cursos e cursos, para que eu tivesse uma profissão. E eu não levava muito a sério. Mas quando eu casei, irmão Jorge, tinha que trabalhar, tinha que sustentar uma casa, tinha que cuidar de família, filhos, tinha que botar o pão dentro de casa. Eu comecei a sentir falta, porque quando você ia fazer uma entrevista, pedia a tal da bendita da experiência. Então não adiantava só ter um curso, você tinha que ter experiência. E ninguém que termina um curso começa por cima, começa de baixo. Eu queria começar por cima. Então o território da minha vida profissional por muitos anos foi uma área ao qual eu era vencido muitas vezes, porque eu não queria que fosse do jeito como que as pessoas me apresentavam. Eu queria que eu fosse fazer o trabalho. Eu queria fazer do meu jeito. Depois de velho, eu tive que terminar meus estudos. Toda vez que eu ia fazer uma entrevista de emprego, meu currículo era o melhor. Porque eu tive que estudar. Mas eu não entrava naquela vaga. Não porque eu não era capacitado o suficiente. Mas porque aquela área da minha vida profissional, ela estava dominada pelo inimigo. E quando eu entendi, eu tive que resgatar esta área da minha vida. Porque afinal de contas, a minha vida profissional influencia na minha vida financeira, que influencia na minha vida familiar.
influencia no casamento, influencia nos filhos. Eu tive que recuperar, e não só trabalhando, não só estudando, mas tive que orar, tive que jejuar, tive que clamar muito a Deus, até que Deus revertesse todas essas coisas. Na sequência do texto que nós lemos antes no livro de Romanos, você observa que Paulo começa a dizer, então, quem antes fumava, por exemplo, não vai fumar mais. Quem antes bebia, não vai beber mais. Quem antes se prostituía, não vai se prostituir mais. O que ele está dizendo? Como que nós precisamos, como é que nós vamos estar condicionados a vencer? É não praticando mais. Fala para o seu irmão, não pratique prisão na sua vida. E o problema é que muitas vezes nós praticamos consciente ou inconsciente. Consciente é quando a Bíblia diz assim, aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz. Isso já é um pecado consciente. Sabe que é errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que uma pessoa que rouba outra pessoa, ela não sabia que isso é errado? Você acredita que uma pessoa que mata outra pessoa não sabe que isso é errado? Isso então é algo consciente. A nossa lei aqui no nosso país diz que isso é premeditado. Quando acontece algo premeditado, a pena é maior. O castigo é maior. Mas se você tiver um entendimento agora que nós estamos falando a nível de pessoal, de pessoa, do eu, bate assim, sou eu. Bate assim no seu peito e diga assim, sou eu. Nós estamos falando do nível pessoal. Agora, esse ser que é você está inserido numa região, num lugar, num território, numa cidade, num bairro, numa família, num país, ao qual existem hostes celestiais do inferno, na verdade, malignas, que dominam e controlam territórios. E pasmem vocês, eles são mais organizados e prudentes do que nós. Eles se unem para derrotar e destruir uma vida. Eles se juntam para destruir uma cidade, uma nação. Você começa a estudar a raiz, a história de fundação de cidades, de colonização de países. Sempre vai haver guerra por territórios espirituais. Eu quero te dar alguns exemplos aqui. Primeiro, número 1. A guerra por território espiritual na área da idolatria, na quebra de alianças com Deus, derramamento de sangue inocente, imoralidade sexual e vícios. Você pode fazer uma análise política de qualquer cidade no mundo, sempre vai haver vício, imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente, idolatria e quebra de aliança com Deus. Sempre. Você estuda a Bíblia, a história do povo hebreu, você vai ver que sempre o povo buscava Deus numa determinada geração. Quando vinha a próxima geração, eles se perdiam em tudo isso. E era conquistado, porque eles buscavam Deus numa geração, e na outra geração eles se dobravam a outros deuses. Então Satanás, ele destruía a família através de quebra de aliança, idolatria, através do derramamento de sangue inocente. Eu estava assistindo um documentário essa semana, em que lá em Israel, muito próximo onde foi construído o templo de Salomão, muito próximo mesmo, cerca de uns 700 metros, há um vale. Eu não sei se é para o lado do Oriente ou Ocidente exatamente, eu sei que é na região sul de Israel. Há um vale chamado Vale do Inferno. E este vale, na época
do rei Josafá. Era um lugar onde que o povo, que era o povo de Deus, o povo de Israel, tinha se voltado contra Deus, agora estava adorando outros deuses, Deus Baal e os seus filhos, Astarote, outros deuses como Moloque. E o que era feito nesse vale? Por que era chamado de Vale do Inferno? Porque nesse lugar as pessoas, os pais, as famílias, levavam os filhos, as crianças, para serem sacrificadas a esses deuses. Eles queimavam as crianças vivas. Moloque era um deus que ele comia crianças. E diz a história que quem em Israel estava morando longe, ouvia-se os gritos das crianças a longas distâncias, morrendo queimadas, sendo sacrificadas a esses deuses. Derramamento de sangue inocente. O próprio Jesus fala deste lugar como que um lugar de maldição, um lugar onde que Deus não habita, é um lugar onde que Deus não pode fazer nada, porque lá não existe alguém que clame, alguém que ore, alguém que se santifica. O próprio profeta Jeremias entrou neste lugar e profetizou neste lugar. Fala comigo, guerra por territórios. A imoralidade sexual, você veja só como que Deus faz quando Ele quer, as pessoas se permitem ou dão lugar, territórios para o diabo. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Aquele povo vivia não só na idolatria, mas eles viviam uma imoralidade sexual a tal nível que chegou o cheiro ruim do pecado. E Deus disse: eu vou destruir todo esse povo. Eles já não sabiam mais o que eles eram. Parece os nossos dias de hoje aqui no Brasil. Não sabe mais se é homem, se é mulher, se é animal, se é indefinido, se é isso, se é aquilo. Imoralidade sexual. Quando Jesus fala sobre imoralidade sexual, ele abre um leque muito profundo. E ele vai para o mandamento que diz: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do seu próximo. O adultério em si é só o ato? Não. O adultério em si é a cobiça, é o desejo por aquilo que não é seu. É o desejo do marido da mulher do seu vizinho. É o desejo pela outra mulher que já tem dono. Você já tem esposa, você já tem marido, você está desejando outra pessoa. O termo específico no hebraico chama-se porneia, ou seja, imoralidade sexual. O que destrói uma nação? Se você tiver atualizado com as notícias, você vai ver que lá no Catar, onde que vai haver a Copa do Mundo esse ano, lá algumas pessoas, uma jornalista, se eu não me engano, ela foi presa, deportada por causa de imoralidade sexual. Não que ela havia cometido, mas ela foi estrupada. Ela foi violentada. Ela foi deportada, se não me engano, aquela mulher é uma mexicana. Mas é por causa da cultura daquela lei, daquele lugar. Você imagina que eu tive a oportunidade de, não me recordo se foi 2017, 2016, acho que foi quando a pastora Fabiana estava grávida da Lívia. Eu fui na Amazônia, nos povos ribeirinhos do rio Jauaperi, próximo na fronteira com a Colômbia, Roraima. E naquela oportunidade nós fomos em algumas localidades onde havia um índice muito grande de abuso sexual de crianças. De turistas estrangeiros que chegavam em Manaus e contratavam pacotes turísticos sexuais com crianças. E a gente olha, a gente imagina que é aquilo que a gente vê na televisão, criança de 7, 8, 10 anos de idade. Mas, gente, eu vi criança de 2 anos de idade. As mães entregando para um homem agenciá-la.
para um programa com turistas. Como que fica a mente dessa criança? Como que fica o corpo dessa criança? Nós reunimos ali num grupo 23 crianças, de quase 100 e poucas que tinham lá, mas de 23 crianças que estavam num estado psicológico muito grave, muito crítico, onde que os psicólogos, os psicopedagogos tiveram que trabalhar e conversar ali, a gente tinha que fazer aquilo num dia. Como é que você consegue trabalhar isso num dia? Fala para o seu irmão, só Deus. A mudança da mentalidade, a transformação dos pensamentos, aquilo que Paulo se refere, transformai-vos, ou transfigurai o teu pensamento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Parte de um princípio: não se conformar, ou não usar da mesma forma com que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está pecando, deixa pecar. Se todo mundo está indo para o inferno, deixa ir para o inferno. Se você não tem capacidade de resgatá-lo, salve você e sua família. A quebra da aliança. Quebra de aliança. A Bíblia diz que Deus, Ele permanece fiel. Mesmo que nós não venhamos ser fiel, Ele continua sendo fiel na palavra dEle. Ele continua sendo fiel àquilo que Ele prometeu. Embora que eu possa receber algo de Deus e transformá-la em maldição e uma tragédia para a minha vida, Deus contudo permanece fiel. Amém? Mas a quebra de aliança, quando a Bíblia fala de quebras de aliança, ela está relacionada a adultério, a infidelidade. E a infidelidade é quando você deixa o primeiro e o maior dos mandamentos de lado. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quem é que é o teu próximo? Quem que é a pessoa mais próxima de você? Se você é casado, é o seu marido, é a sua esposa. Se você tem filhos, é tua esposa, os teus filhos. São as pessoas. Você está entendendo isso? Houve na história, na Guerra do Japão, talvez vocês devem ter assistido esse filme. O nome do filme é Até o Último Homem. Um jovem, ele era adventista do sétimo dia e pela sua fé, ele entendia que ele podia ir para a guerra, porque era obrigado a servir no exército, mas ele podia ir para a guerra para salvar vidas e não para matar. Ele estava com o seu pensamento todo certo, mas quando ele chegou lá, ele começou a ter vários problemas, várias barreiras, até mesmo antes dele chegar na guerra, porque ele teve que ter um treinamento, e ali no treinamento, ele já começou a ser boicotado, porque ele não queria pegar em arma. Mas você observa, se você assistir o filme, você vai ver uma cena que ele se esconde numa caverna, porque o lugar é bombardeado, e lá naquela caverna ele encontra um soldado inimigo, ferido. E o que aquele cara faz? Ele ajuda aquele homem. Ele faz curativos nele. Ele vira as costas e vai embora. Assim, eu trago para aquela parábola que Jesus cita do bom samaritano. Haviam duas pessoas ali, um judeu e um samaritano. Eram povos que não se davam, não eram amigos. Mas o judeu havia sido assaltado, estava lá arrebentado no meio do caminho. E passou aquele samaritano e viu e usou de bondade, de compaixão com aquele homem. Ele não queria ser amigo, mas ele fez o que era certo. Você está entendendo? Sabe quando que você quebra a aliança? Sabe quando que você dá lugar para o diabo? Quando você deixa de fazer o que é certo. A lei natural da humanidade, do homem, é a preservação da vida.
é a preservação da vida. Então por que as pessoas se matam? Por que as pessoas são gananciosas, são corruptas? Porque existem territórios espirituais que regem o ambiente espiritual onde que você está morando. E a pergunta que eu te faço: se você não tem territórios na sua vida controlado pelo Espírito, quem dirá então o lugar onde que você mora? A começar pela sua casa, a começar pelo seu bairro, a sua cidade, a região, o estado, o país, o continente. Fala assim comigo: mas graças a Deus, o remanescente. Quem que é o remanescente aqui nessa noite? Eu sou, amém? Fala para você, irmão, você é um remanescente. Quando a Bíblia diz, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele não está dizendo assim, ó, colocar a Bíblia debaixo do braço e andar por aí, uma fachada. Aquele que guarda a palavra de Deus é como o salmista. Fala no Salmo 119, a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração. Para quê? Para não pecar, para não errar, para não dar lugar para o diabo. Porque esta lei espiritual, ela é irrevogável. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe recompensa. Então preste bem atenção, hoje você vive não mais como antes, outrora preso e amarrado na velha carnalidade do pecado. Hoje você vive uma vida voltada para Deus, só que você tem que entender que existem áreas da sua vida que precisam ser resgatadas. Tem coisas que se você parar e fizer uma autoanálise, de repente você vai perceber, talvez você não seja paciente, talvez você não seja uma pessoa bondosa, talvez você pense assim, eu amo, que nem Pedro disse, Senhor, eu te amo, eu gosto muito de você, eu gosto do que você está fazendo. Mas o que Jesus que estava querendo dizer para ele era, Pedro, você entende que você precisa me amar com amor sacrificial. E Pedro não entendia até aquele momento, mas Jesus disse para ele, mas Pedro, mas quando tu te converter, Pedro, você está entendendo? Existem áreas na sua vida que precisam ser libertas. Seja a área da sua vida carnal, na área da alma, na tua vida espiritual. Talvez o teu ministério não caminhe. Quanto tempo o teu ministério tem virado só um círculo vicioso? Ou que a tua vida parece que entra ano e sai ano e continua a mesma coisa, a mesma rotina. Nada acontece de diferente. Paulo lhe disse bem claro, não se conforme. Não se conforme. Não aceite esta situação na tua vida. Se você identifica estas áreas na sua vida, não se conforme. Não fique parado. Faça alguma coisa. Corra para Deus. E a Bíblia diz assim, eu quero encerrar essa mensagem para a gente poder orar. E a Bíblia diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e invocar o meu nome, então eu ouvirei dos céus, está escrito aqui. Deus vai fazer assim, tem alguém lá, tem alguém me chamando, tem alguém me invocando o meu nome. Então existem lugares sim, que Deus abandonou, sim. Por quê? Porque são territórios espirituais que foram conquistados e não tem um homem, Deus não vai invadir, se alguém não se colocar na brecha. Você quer ver? A Bíblia diz que Abraão começou a clamar a Deus para que Deus não destruísse uma cidade. E Deus falou assim, não, eu vou destruir. Aí Abraão começa a argumentar com Deus e começa a falar para ele assim, Senhor, se tiver 50 homens justos nessa cidade, o Senhor vai poupar? E Deus fala para ele assim, Abraão, se tiver 50 homens justos, eu vou poupar. Mas Abraão, ele não era bobo. Ele começa, Deus, se tiver 20, se tiver 15, se tiver 10. E Deus fala para ele assim, Abraão, se tiver um homem justo,
Por causa deste eu vou poupar essa cidade. E o problema é que não havia um justo naquele lugar. E Deus destruiu aquele lugar. Que lugar era este? Sodoma e Gomorra. Imoralidade sexual, quebra de aliança, derramamento de sangue inocente, vícios, idolatria. Você está entendendo? Você sabe por que não desce mais fogo do céu? Ou pedras queimando, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, para destruir uma cidade, uma nação? Porque provavelmente naquele lugar existe um justo, clamando por Deus. Um dia me perguntaram, um jovem lá em Brasília, um jovem, num culto jovem, me perguntou assim: pastor, por que se Deus é bom, Ele permite que crianças passem fome e morram de fome na África? Se Ele é bom, por que Ele não faz como fez lá no deserto, manda o maná? Pelo menos aquelas crianças não morreriam de fome. E eu respondi para aquele jovem: meu irmão, Deus continua sendo bom apesar do lugar ou apesar das pessoas. E Ele estava no mesmo lugar onde Ele estava quando o seu próprio filho, Jesus, estava morrendo crucificado numa cruz. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moê-lo. Deus se agradou do sacrifício que Jesus fez. Ele disse, e eu falei, e Deus continua sendo bom. E ele perguntou, mas então por que as crianças continuam morrendo de fome? Eu falei para ele assim, que talvez naquele lugar, naqueles lugares, ou aquelas imagens que a gente vê na televisão, são lugares onde que não existem pessoas que clamem a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz, essa Bíblia que você tem, que você carrega, lá está escrito que a alma que clamar, esta será salva. Se existem territórios espirituais controlando aquela região, aquelas cidades, precisa de um homem justo que clame. Precisa de alguém que vá lá e pregue. Precisa de alguém que vá lá e ore. Precisa de alguém que levante as suas mãos e profetize naquele lugar vida. O profeta Ezequiel foi levado a um vale de sombra de morte. E lá ele só viu coisa ruim. Ele só viu ossos. E o Espírito, o anjo que estava ali com ele, falou para ele assim: esses ossos vão poder viver novamente? E ele disse: Senhor, tu sabes. O Espírito fala para ele: então profetiza. Profetiza, entra na tua casa e profetiza, entra no teu trabalho, profetiza, anda pelas ruas da tua cidade e profetiza. Está no meio da tua parentela, profetiza. Abre a sua boca e abençoe. Ao invés de criticar ou de falar mal ou de amaldiçoar, abençoe. Ao invés de ficar de mal, ficar chateado, perdoe. Você está entendendo o que é um reino dividido? Você está entendendo o que são territórios espirituais que dominam uma pessoa e uma cidade, uma região? Nós precisamos avançar muito. A começar em nós, amém? Bota a mão no seu peito e fala assim para Deus: Deus, a começar em mim, eu preciso vencer territórios na minha vida. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Talvez você já tenha identificado muitas áreas na sua vida. O que eu estou pedindo para você aqui nessa noite não é sair pelas ruas também. Se Deus te direcionar, amém. Mas comece na sua casa. Comece no seu relacionamento, na sua família. Comece no seu casamento, com seus filhos. Identifique cadeias, prisões que o pecado ali impera e governa. E fala: Deus, eu não aceito. Deus, que o Senhor venha com teu sangue quebrar essa maldição. Para que aquela área da sua vida seja liberta, que seja curada. As tuas emoções, os teus pensamentos sejam curados.
Satanás pode até vir lançar pensamentos ruins, malignos na tua mente, mas você vai dizer como Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Você vai ter que dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Você vai poder ter condição de se posicionar e dizer: somente adorarás os. Entende isso, querido? Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos. Nós vamos orar. E apresente diante de Deus. Fala assim: Deus, tem áreas na minha vida que está muito difícil. Eu não controlo, eu não sei como fazer. Há muito tempo está aprisionado por cadeias espirituais. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo entre em ação agora. Que o Senhor venha se revelar ao Teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Que caiam por terra, Senhor, as cadeias, as muralhas, os grilhões. Em nome de Jesus Cristo. Nós manietamos agora a força do valente que age na vida deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entra, Senhor, meu Deus, meu Pai, com providência. O Teu Espírito Santo venha dominar e controlar a nossa alma, todo o nosso ser, tudo o que somos. Porque, Senhor, se a nossa alma estiver dominada, não conseguimos adorar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos. Nós precisamos, ó Deus, ser libertos. Por isso nós clamamos nesta noite, que o Senhor venha nos libertar. Venha libertar o Teu povo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. É o Teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso te pedimos, Deus, entre em ação em nosso favor agora, em nome de Jesus Cristo. E que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, vitória na vida do Teu povo. Capacita-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vencer. Capacita-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a reconquistar territórios nas nossas vidas, Pai, que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, dominados e controlados por cadeias de maldições, por demônios, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja ela na vida sentimental, seja, meu Deus, meu Pai, na vida, meu Deus, meu Pai, profissional, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, no casamento, meu Deus, meu Pai, nas finanças, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre nós nesta noite, rompendo, ó Deus, cadeias e grilhões, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Pode tomar teu assento. Eu passo a palavra para a pastora Fabiane. Nós vamos dar início rapidamente ao nosso culto de Santa Ceia. Essa é uma noite especial e todos são convidados. Amém? A Santa Ceia, ela é do Senhor Jesus, ela não é de denominação, de placa, de religião, e todos nós temos a liberdade de participar, amém? Amém? 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Amém?
que essa palavra, ela diz aqui que a gente deve participar do corpo e do sangue do Senhor, anunciando até que Ele venha. Um dia Ele morreu na cruz e ressuscitou. E antes de morrer na cruz, Ele fez o que? Ele fez uma ceia com os seus discípulos. E ali Ele disse o que? Fazer isso. Toda vez que você cear, que você participar, você está lembrando e anunciando que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele um dia voltará. E nós nos encontraremos com Ele. Estaremos na grande festa com Ele. Então nós temos que fazer isso, anunciar. E a palavra do Senhor diz assim, que se a gente não se analisar, nos examinar, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, porque se sabemos que tem que ser feito e não fazemos, a palavra do Senhor diz que é pecado. Então muitas vezes a gente precisa fazer algo e a gente não faz, então pecamos contra o Senhor. Muitas vezes o Senhor fala, vai orar, e você não vai porque você vai fazer outra coisa. Você está pecando contra Ele, porque Ele te chamou e você não o respondeu. Você deixou Ele de lado. Você pecou contra Ele. Então nós precisamos analisar as nossas vidas. Precisamos, não só no dia da ceia, mas nós precisamos fazer isso todos os dias, antes de deitar, analisar a nossa vida. Porque a gente não sabe se no dia seguinte nós iremos acordar. Muitas vezes não. Antes de sair de casa, porque tem pecados ocultos que a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que está acertando e estamos errando. Não é exatamente aquilo que Deus queria que você fizesse. Então nós precisamos nos analisar todos os dias. E toda vez que nós sentarmos à mesa em casa, nós ali estamos anunciando, porque nós estamos compartilhando algo com a nossa família. Nós estamos mais do que um ali. Então nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor também. Então nós precisamos ter discernimento, entendimento do que foi a morte de Jesus na cruz, para não pecarmos contra Ele. Por isso nós participamos da ceia. E Ele também diz assim, olha, que quando a gente não tem esse discernimento, esse entendimento do que é o corpo e o sangue do Senhor, há na casa do Senhor muitos que são fracos, pessoas que não permanecem na presença do Senhor porque não conhecem Deus verdadeiramente, não conhecem, não tiveram uma intimidade, não tiveram algo especial com o Senhor. Há muitos doentes, fracos e até que dormem, simplesmente estão na casa do Senhor, mas estão dormindo, não conseguem entender o que foi verdadeiramente a morte de Jesus na cruz. Então nós precisamos ter entendimento do que é o corpo e o sangue do Senhor, e que nessa noite nós possamos participar. Não deixe de participar, porque a ceia é para todos. A ceia é do Senhor, para mim e para você, independente de igreja, independente de onde você veio. A Santa Ceia é o Senhor, é o corpo e o sangue dele. Ele é que vai te trazer purificação, é Ele que vai te trazer vida em abundância que foi entregue naquela cruz. Então não deixe de participar, participe do corpo e do sangue do Senhor, para que Ele tenha contato, porque Ele possa ser em você e você estar nele. É necessário isso, porque senão nós não temos parte com o Senhor. E não ter parte com o Senhor é não usufruir de tudo aquilo que Ele já nos entregou. Usufruir de todas as maravilhas que Ele nos deixou. Como diz a palavra, o melhor dessa terra. Quando nós não estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, nós não podemos usufruir do que Ele nos entregou. Então nós precisamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração de renúncia, de perdão, de arrependimento. Falar com o Senhor aquilo que talvez você não teve tempo para pedir perdão. Se você tem algo contra um irmão, que você possa pedir perdão. Se ele não estiver aqui, que você libere o perdão, para que você possa participar do corpo e do sangue do Senhor e não ser culpado da morte na cruz. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos perdoa, Senhor. Se pecamos, Senhor, contra alguém, Senhor Jesus,
porque nós temos, Senhor, o entendimento, Pai, que somos pecadores, sim, mas, Senhor, lavados pelo Teu sangue, ó Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos lavar de todo pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade, Senhor Jesus. De todo pecado oculto, Senhor, que muitas vezes nem lembramos, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai amado, e que Teu sangue seja derramado sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser, Senhor, limpos, Senhor, brancos como a neve, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de limpar o nosso coração de toda tristeza, de toda amargura, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que todo ódio, Senhor, caia por terra, ó Pai amado, e Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, o Teu refrigério, Senhor, a Tua alegria. Que nessa noite nós possamos, Senhor, participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, limpos, ó Pai, purificados por Ti, ó Pai amado, perdoados pelo perdão que o Senhor nos liberou sobre a cruz, ó Pai. Eu sei que o Senhor era sem pecado, mas o Senhor decidiu levá-los sobre si, todos os nossos. E nessa noite nós queremos Te agradecer, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, por não desistir e por continuar, Senhor, e ter uma morte, Senhor, tão terrível, Senhor, por causa minha, Senhor, e por causa de cada irmão, Senhor, que está aqui, de cada irmão que está assistindo essa live, ó Pai. Que o Senhor, nós só temos, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Por favor. Lindo Jesus. Aquele que for participar, permaneça de pé, para que a gente possa saber quem. Como eu amo os Teus caminhos. Aleluia, Jesus, nós Te amamos, ó Pai. Oh, Jesus. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a Ti o que posso Te dar, por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tome na sua mão o seu pão, vamos consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, este pão, ó Pai. Que ele não seja mais simplesmente um pedaço de pão, Senhor Jesus, mas que a partir desse momento ele seja, Senhor, o Teu corpo, Senhor, que foi moído, Senhor, naquela cruz, ó Pai. E que ele venha, Senhor, trazer sobre nós tudo aquilo que o Senhor nos entregou, vida em abundância, ó Pai amado, restauração, Senhor, saúde, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que eu Te peço nessa noite, nós consagramos a Ti, ó Deus. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E que através desse pão, Senhor, nós possamos estar ligados contigo, ó Pai. Ligados, Senhor. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Ligados em Ti, ó Pai. Que nós possamos fazer parte do Teu corpo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Podei participar. O Teu amor dura para sempre. O Teu amor
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, este cálice, ó Pai. Oh, Jesus, que ele simboliza nessa noite, Senhor, o teu sangue, ó Pai. Que ele possa, Senhor, trazer vida, Senhor, sobre o nosso corpo, ó Pai. Restauração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai amado, este suco, ó Pai. Que ele venha ser bênção nas nossas vidas. Que ele venha, Senhor, frutificar em nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser, Senhor, parecidos contigo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, que foi deixado, Senhor, como consolador das nossas vidas, possa nos ajudar, ó Pai. E que este sangue, Senhor, venha, Senhor, trazer, Senhor, oh Jesus, trazer, Senhor, a tua vida em nós, ó Pai, e que nós possamos desfrutar, Senhor, de todo aquilo, Senhor, que o Senhor deixou para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podei participar. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Jéssica. Amém. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, vamos apresentar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, por cada irmão que está aqui, Senhor. Te oferecemos, te ofertamos as nossas ofertas, os dízimos, Senhor, para trazer, Senhor, mantimento à tua casa, Pai amado. Abençoa cada um que está aqui, que está ofertando, Senhor, o seu melhor para ti, Jesus. Abençoa o lar de cada um, Senhor, que nunca venha faltar o pão sobre a mesa, Senhor. Abençoa o celeiro, Senhor, abre portas, Senhor, para aquele que está pedindo, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos a Ti, Pai amado. Abençoa cada um, Senhor, e aquele que não tem também, Senhor, que oferte, Senhor, o coração, Pai amado. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Quem tem, pode trazer. Existe um rei, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, nos leva a vida do próprio Deus, que este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa noite, pela palavra, pelo compartilhamento do corpo e do sangue do Senhor com as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido fiel, ó Pai. Eu sei que Tu és um Deus, Senhor, que está no controle de todas as coisas, por mais que os nossos olhos não estejam vendo, mas nós estamos crendo, Senhor, que Tu estás, Senhor, nos direcionando, nos conduzindo no caminho certo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por compartilhar do Teu corpo e do Teu sangue conosco, ó Pai. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, inabaláveis, que os nossos pés não venham escorregar nem para a direita e nem para a esquerda, que mais que os nossos pés estejam firmes na rocha que é Cristo, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa Senhor, nos direcionar a todos os lugares que devemos ir, que esteja conosco no nosso trabalho, Senhor, no decorrer dessa semana, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos guarde, Senhor, de todo intento de Satanás, ó Pai. Nos esconda no Teu esconderijo, Senhor. Dê ordem, Senhor, aos Teus anjos, Senhor, para nos guardar, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a graça e com a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma excelente semana. Amém.